Você sabe como amar a Deus? É através do caráter que a gente consegue amar a Deus. Vem comigo, assista esse vídeo até o final e você vai aprender 8 maneiras de amar esse Deus maravilhoso que nós temos. Muita gente pensa que amar a Deus é ir na igreja, é dar o dízimo e ofertas lá, é ser uma pessoa boazinha, do bem, não fazer mal para ninguém, não é verdade? Muita gente não sabe que expressando o caráter de Deus que habita em nós, essa é a linguagem que Deus entende. Então é através do caráter que nós conseguimos expressar amor a Deus. Depois de buscar respostas para essa pergunta durante muitos anos, eu acabei descobrindo que ao expressar essas forças de caráter, que eu vou mostrar para vocês quais são mais para o final deste vídeo, eu descobri que a gente está, na realidade, cumprindo o mandamento que Deus deu a Moisés e que depois Jesus Cristo veio na terra cumpri-lo, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Na realidade, é como colocar Deus em primeiro lugar antes de agirmos. E isso se faz através da expressão das forças de caráter que nos levam a amar a Deus. Agora eu vou te dar uma listinha com 8 forças de caráter que nos levam a amar a Deus e que a ciência descobriu que habitam em nós, em toda a humanidade. Essas forças são sabedoria, fé, esperança, humildade, bom senso, curiosidade, gratidão e apreciação e reverência da beleza e da excelência. E agora eu começo a te apresentar a primeira força, esperança. Na Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 40, versículo 1, diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. E agora eu vou te passar esse exercício para você começar a expressar esperança. Anote quais portas se fecharam e quais portas se abriram. Desta forma, você estará amando a Deus, porque além de colocar sua confiança e sua esperança nele, ao fazer este simples exercício, você estará reconhecendo que essa porta que se fechou e que você não gostou, porque pode ter ocasionado perdas para você, na realidade, continha alguma bênção escondida por trás dessa perda, entendeu? E observe que logo depois ele te abriu uma porta melhor que aquela. Então, era da vontade de Deus. E foi desta forma que você se relacionou com Deus. Porque para amar é preciso ter um relacionamento com o outro, um relacionamento de troca. Você foi até Deus, depositando toda a sua esperança nele. E em troca, ele se inclinou para você e atendeu o seu grito de socorro. Viu só como é fácil amar a Deus através da esperança? Agora eu vou falar sobre a segunda força de caráter que nos leva a amar a Deus, que é a humildade. Olha o recado que Deus dá aos jovens com relação ao comportamento humilde que eles devem ter. No livro de 1 Pedro 5,5 diz: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Independentemente da idade que a gente tenha, é bom não perdermos de vista essa atitude humilde que Deus espera que tenhamos uns com os outros, principalmente com os mais velhos. Pode prestar atenção na vida dessas pessoas sem humildade. Elas tentam fazer grandes coisas, mas nada dá certo. Sabe por quê? Porque é o próprio Deus resistindo a elas e dando graça aos humildes, não a elas. E agora eu deixo aqui um exercício da humildade para você poder expressá-lo. Resista a falar de si mesmo enquanto os outros estiverem falando dele. Só os humildes conseguem fazer isso. Agora vamos falar da terceira força de caráter que nos leva a amar a Deus, que é a fé. O livro da Bíblia que nos orienta a termos fé está em Marcos 11, 22, que diz assim: respondeu Jesus: tenham fé em Deus.
A fé é uma força de caráter que todo mundo já ouviu dizer que nos leva a amar a Deus, já que o livro de Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esse versículo já diz tudo e você já deve ter ouvido falar de tudo que está nesse versículo várias vezes, não é mesmo? Só que tem um fato que devemos prestar atenção, porque muitos não levam em consideração, que é o seguinte: a gente deve ter fé, crer que Deus existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então nós temos que fazer 3 coisas, não é só ter fé, só acreditar, são 3 coisas que formam esse conjunto de fé que agrada a Deus. Não é incrível isso? Eu gostaria que você prestasse atenção agora nas forças de caráter envolvidas nesse processo que é mencionado no livro de Hebreus 11:6. As forças são a própria fé, a outra força é a vitalidade para chegarmos com entusiasmo e alegria diante de Deus, a honestidade que nos faz acreditar que Ele recompensa quem o busca. Então são 4 forças de caráter envolvidas nesse processo todo: a fé, a vitalidade, a honestidade e a bondade. Essas forças de caráter unidas é que formam esse processo de fé que agrada a Deus. Entendeu por que a gente tem visto tanta gente não alcançar nada na vida através da fé que elas pensam que tem? Agora temos um exercício para você fazer, para você expressar mais fé e conseguir se comunicar e amar a Deus. Passe um tempo todos os dias em uma atividade que você se conecta com Deus e perceba onde você se encaixa no grande esquema das coisas. Ou seja, descubra o propósito da sua existência, porque Deus não te criou à toa. E a 4ª força que nos leva a amar a Deus é a curiosidade. Para exemplificar essa força, eu separei 2 trechos da Bíblia e vamos começar com o primeiro, que está em Jeremias 29:13, que diz assim: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o seu coração. E o outro versículo encontra-se no Novo Testamento, no livro de Lucas 9:9, que diz assim: quem é este de quem eu ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Então esse versículo ele mostra exatamente a curiosidade em movimento. A pessoa quer saber, a pessoa quer conhecer, a pessoa quer tomar conhecimento de algo ou de alguém que ainda ela não conhece. A curiosidade é manifesta quando a gente busca Deus de todo o coração e quer encontrá-lo de alguma forma. A curiosidade nos leva a explorar até descobrir algo desconhecido até então. Ela faz a gente se abrir para vivermos novas experiências, a não temermos o novo, as incertezas da vida, a buscar novidades, a saber mais, a obter mais conhecimento, a conhecer e se misturar a esse algo desconhecido ou alguém desconhecido também. E agora eu deixo esse exercício para você aprender a expressar mais a curiosidade e assim poder amar a Deus desta forma. Experimente coisas novas que desafiam seu conhecimento e suas habilidades. E agora vamos conhecer a 5ª força de caráter que nos leva a amar a Deus, que é o bom senso. O versículo bíblico que nos mostra um pouquinho sobre o bom senso está no livro de Provérbios 9:6, que diz assim: deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem no caminho do entendimento. De acordo com esse versículo, a força de caráter do bom senso está viva dentro de nós. E agora a 6ª força que nos leva a amar a Deus, que é a sabedoria. Desta vez eu trouxe um versículo bíblico que fala dessa ligação da sabedoria com Deus, que está escrito no livro de Jó 12:13, que diz assim: Deus é quem tem sabedoria e poder, a Ele pertencem o conselho e o entendimento. Quem expressa sabedoria geralmente são pessoas que estão no poder, que conseguem dar sábios conselhos.
e que esclarecem as pessoas para que elas possam fazer escolhas e tomar decisões assertivas através do seu discernimento. Isso facilita o discernimento entre o certo e o errado antes de tomar uma decisão. E agora olha que bacana esse exercício para você aprender a expressar a sabedoria. Construa uma rede de amigos confidentes que você pode buscar ajuda deles e conselhos quando você precisar. A 7ª força de caráter que nos leva a amar a Deus é a apreciação e reverência da beleza e da excelência. Guardem o meu sábado e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Essa força de caráter envolve a habilidade de encontrar, reconhecer e ter prazer na existência do bom e do belo no mundo. Seja no ambiente, na vida social, a virtude ou o talento dos outros e até mesmo num trabalho feito com excelência. Essa força ajuda a transcender, porque ela conecta aquele que a possui com algo maior que si mesmo, podendo ser a arte, a música, o desempenho extraordinário de um atleta, a exuberância da natureza ou o brilho moral de outras pessoas. O que define essa força de caráter é a experiência emocional da reverência, assombro e admiração quando na presença da beleza e da excelência. E o exercício para você aprender a expressar a apreciação e reverência da beleza e da excelência é o seguinte: aprecie pelo menos um tipo de beleza natural todos os dias. Pode ser o nascer ou o pôr do sol, o canto dos pássaros, as flores, o desabrochar delas. Pode ser uma música, um trabalho excelente, enfim, você que escolhe. E por fim, a 8ª força de caráter que nos leva a amar a Deus é a gratidão. E o trecho da Bíblia que eu separei para você está no livro de Salmos 50:14, que diz assim: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Aqui vale a pena atentar para esse detalhe mencionado no versículo. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Como assim? Isso mostra que a gratidão que Deus aceita é aquela que nos custa agradecer. Não essa gratidão corriqueira, né? Bom dia, Deus, te agradeço por mais esse dia de vida, te agradeço por poder enxergar, te agradeço por poder comprar um carro, por poder comprar uma casa. Não é esse tipo de gratidão que está falando esse versículo. É sobre uma gratidão que envolve sacrifício. Envolve algo que nos custa reconhecer que devemos agradecer. Por exemplo, o término de um relacionamento. Se você amava uma pessoa e de repente essa pessoa te deu um fora, não quer mais se relacionar com você, você deveria agradecer, fazer um sacrifício para agradecer o término desse relacionamento que você não gostaria de ter terminado, mas o outro decidiu terminar com você. Então, você poderia agradecer o término desse relacionamento e perceber uma bênção escondida aí dentro, que pode ser um livramento você ter terminado esse relacionamento. E até então você não tinha percebido. Então, ofereça esse sacrifício de gratidão a Deus para que Ele possa te recompensar com um novo companheiro, uma nova companheira, para daí sim você ter um relacionamento com a pessoa certa. E outra coisa que devemos prestar atenção nesse versículo é que além de termos que agradecer a Deus oferecendo a Ele um sacrifício de gratidão, nós também devemos cumprir os nossos votos, cumprir aquilo que prometemos para Deus um dia. Senão, a gratidão fica nula, não é verdade? E agora fique com esse exercício para você aprender a agradecer mais e assim amar a Deus. Conte suas bênçãos e anote num diário 3 coisas boas que te aconteceram naquele dia e por que elas aconteceram. Quando você for dormir, você deve refletir sobre isso e no dia seguinte você vai acordar bem melhor, eu tenho certeza.
E assim terminamos as 8 forças de caráter que nos levam a amar a Deus. Agora deu para entender bem que a diferença entre ir numa igreja e a diferença entre expressar essas forças do caráter de Deus em nós faz toda a diferença? É isso que nos leva a amar a Deus, e não ir na igreja ou qualquer religião que seja. É expressar as forças do caráter de Deus em nós. É disso que Ele gosta. Inscreva-se nesse canal, ative o sino das notificações, não perca um vídeo, porque você viu que eu explico a Bíblia sob o ponto de vista do caráter e também o ponto de vista da ciência. Isso ninguém está fazendo aqui no YouTube.